Boa tarde, bom dia, aonde quer que vocês estejam, sejam bem-vindos ao oitavo encontro hispano-americano de naturopatia, uma sede em São Salvador. É com muito prazer que eu hoje venho trazer um tema da voz do corpo, da linguagem do corpo, respondendo a questões traumáticas. Meu nome é Dalila. E eu sempre tenho muita honra de apresentar nos congressos que a Sociedade de Naturopatia promove, desenvolve, e, acima de tudo, eu quero trazer alguns aspectos para que nós próprios sejamos os sujeitos da nossa cura do nosso processo de desenvolvimento, né? Eu trago aqui esse tema, o corpo como a grande voz que guarda e sinaliza e manifesta as nossas dores e as nossas emoções. Falar sobre a linguagem do corpo como resultado de traumas, né, ou como resposta aos traumas, é algo que eu tenho percebido ao longo do meu trabalho como terapeuta de trauma de identidade e tenho percebido nos grupos de terapia o quanto que a questão do corpo ela é muito vinculada, né? E quanto que quando a gente consegue falar dos nossos traumas, identificar os nossos traumas, a gente também aprende a reconhecer e a gostar do nosso corpo. E isso faz toda a diferença para o nosso equilíbrio mental, emocional e físico, né? O corpo, ele tem um registro das nossas experiências, né? Eu achei interessante este gráfico aqui, porque ele mostra a movimentação da energia à medida que a gente tem uma determinada emoção, né? A concentração de energia, aonde que a energia ela fica mais ativa ou ela fica menos ativa, em que parte do corpo, para mostrar que qualquer pensamento nosso, qualquer emoção nossa, que é para dentro do nosso corpo transformado em energia, ele entra como energia, ele vai afetar partes do nosso corpo. E o nosso corpo, ele é um grande depósito, a grande caixa de memórias das nossas emoções, né? E ele traz os registros de forma silenciosa de todas as experiências vividas, até que um certo ponto, se naquele local, naquele registro específico, ele transborda e ele causa então um mal-estar físico, uma doença, enfim, com as suas diferentes nuances, né? Então, é muito verdadeiro a gente dizer que o nosso corpo é o nosso grande guardião, né? E também ele é a nossa caixa que ancora todas as nossas emoções através de memórias nas nossas células e nos nossos tecidos, nos nossos músculos, nos nossos ossos, né? Então, antes de nós falarmos sobre a questão do corpo, eu quero passar rapidamente uma vista de olhos sobre a questão do trauma. Primeiro, dizer que o trauma não é a doença, né? Então, o que se manifesta no corpo não é especificamente o trauma, mas é a forma como o corpo tem de dar resposta a algo que nos sucedeu de uma forma inesperada, violenta
e sobre a qual a gente não tem como se defender, a gente não tem como dar uma resposta emocional adequada. Então, o que acontece é que nós temos um tipo de resposta que pode ser luta, que pode ser fuga, que pode ser dissociação, que pode ser congelamento, que pode ser não ter memória, né? E é por isso que muitas vezes a gente não se lembra dos nossos traumas, porque o impacto causado é tão grande que, como uma forma de defesa e como uma estratégia, o corpo guarda num lugar em que ele não vai ser acessado, ele não vai ser lembrado, né? Então, esses traumas, eles, quando é que eles acontecem? Eles acontecem desde antes da nossa concepção, durante a concepção, durante a gravidez, no nosso nascimento, nos primeiros anos de vida e na infância e na juventude, também como adultos também. Mas o que nós podemos dizer é assim, que nenhum de nós está livre de ter tido um trauma, principalmente porque se acontece antes da concepção, ou na concepção, ou na gravidez, ou no nascimento, ou nos primeiros anos de vida, a gente não tem absolutamente ferramentas cabíveis e possíveis de dar resposta a esses traumas, né? Então, digamos que nós somos sujeitos expostos a situações traumáticas com muito mais, com muito mais frequência e, entre aspas, naturalidade do que a gente imagina, né? Então, eu vou falar aqui sobre os traumas em cada um destes momentos. Traumas antes da concepção. Que tipo de traumas são esses? São os traumas que a gente chama de trauma transgeracional. O que é o que é que passa de uma geração para outra? E sem que a gente perceba, a gente está carregando essas dores, essas experiências que foram lá e então congeladas, lá e então colocadas no invólucro para não serem lembradas, lá e então foram, digamos assim, esquecidas, né? Então, são processos como a escravidão. Nós somos, acompanhamos na história eh, o que significou a escravidão, assim como o Holocausto, assim como a colonização, que deixou processos traumáticos emocionais e físicos muito, muito, muito grandes, que levaram aqui populações, povos, comunidades inteiras tivessem que adotar um sistema de sobrevivência, apesar de, né? E a gente vai perceber que nesse transgeracional, nessas comoções que vêm do passado, elas não ficaram no passado. Porque hoje a gente ainda vive uma desigualdade decorrente daquele processo de escravidão, daquele processo de colonização, daquele processo de holocausto ou de exterminação dos povos, né? Então, os nossos ancestrais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, que viveram todos esses processos, eles todo esse congelamento, toda essa dissociação, toda essa estratégia de sobrevivência para viver apesar de, elas foram sendo transmitidas, estão hoje conosco aí, né? Então, nós somos herdeiros, não só uma genética celular, mas também somos herdeiros de uma genética comportamental, de uma genética de relacionamentos, de uma genética de ambiente, né? Então, esses são os traumas, então, que a gente traz, carrega de antes mesmo da gente ser concebido. Então, fragmentação familiar também, que se a gente vem de famílias
que tiveram muitos conflitos, muita fragmentação, muito desentendimento, muita agressão, muita violência, muito desequilíbrio nos relacionamentos, isso também passa para a geração seguinte, para a geração atual, assim como a discriminação, né? Esse é um tema. Aqui a estigmatização e a discriminação é um tema que a gente poderia só falar dele e perceber o quanto que 500 anos depois da escravidão enfim, da exploração e, enfim, quase 100 anos depois do Holocausto, a gente ainda vive essa discriminação e essa estigmatização e esse preconceito e essa opressão. E ela ainda é parte do modelo estrutural das nossas sociedades. Então, tudo isso são traumas que acontecem antes da gente ser concebido, né? E tudo isso é passado de geração para geração. O trauma na concepção e na gestação. Que traumas podem ser esses? São traumas que no momento em que o pai e a mãe se unem para conceber, eles, eles não se unem por vontade própria. Pode haver, pode ser um casamento ou uma união por conveniência, seja religiosa, seja do status social, seja, enfim, ou seja, obrigação para que aquele casal subsista, apesar de não haver afinidade, não haver vontade simultânea, né? Outra trauma durante a concepção que é muito comum, por incrível que pareça, é talvez um dos traumas mais visíveis que eu tenho percebido durante os nossos trabalhos de terapia, que é o trauma de abuso e estupro, né? Imagine que, como resultado de um abuso e de um estupro, chega uma criança, né? Então, aquela criança chega, decorrente de uma violência brutal. E ela não tem como se defender, ela não tem ali como dizer, não vou, enfim, nascer, ou não quero esses pais, ou, enfim, então ela está totalmente indefesa. Então ela nasce, ela é concebida dentro de um ambiente hostil, né? Às vezes também dentro de um ambiente com violência doméstica, né, e abuso emocional, justamente quando não há afinidade entre o casal e não há entendimento, né, e sempre há um que vai fazer o outro de vítima de alguma forma. Então há uma violência muito grande ou se é uma concepção a partir de pais que são adictos, né, que são consumidores de drogas, seja lícita, seja ilícita, né? Então é muito comum a concepção acontecer no meio de um dos parceiros estar alcoolizado, está drogado, então, é uma concepção que vai nascer já com este trauma. E assim como uma desconexão muito grande, né, emocional, que a gente já comentou anteriormente. Esse trauma que a gente falou antes, né, da concepção e da gestação, imagine que durante 9 meses aquela criança que teve digamos assim, palco, como ambiente, tudo isto, ela vai passar esses 9 meses todos dentro deste ambiente de trauma e de concepção, né? Ela não vai ter como se defender. É comum, muitas vezes, sim, acontecer de poder haver abortos, poder haver perdas prematuras, que podem ser consequências também desse trauma, né?
Mas, assim, a maior parte da concepção e da gravidez que é levada, que é levada a termo nessas condições, certamente vai nascer e está gerando uma criança traumatizada. Na primeira infância, qual é o tipo de trauma que a gente pode sofrer? Que é aquele que somos indefesos, não tem quem nos proteja, não tem quem nos acolha, não tem quem nos nutra, então é muito comum quando logo à nascença esta criança não encontra um acolhimento, não encontra um olhar, não encontra um alimento, não encontra um colo, não encontra um tratamento higiênico de limpeza, então não tem atenção, não tem a proteção, não tem alimentação, não tem a troca afetiva e muitas vezes continua aquele ambiente de violência física e emocional e ela fica completamente abandonada e mercê a si mesma, né? E, e ela não tem o que fazer, porque nós somos talvez a espécie mais dependente à nascença que existe dentro da natureza. Nós somos aqueles que, pelo menos durante 3 anos, a gente precisa de um acompanhamento, de uma proteção, de uma atenção adequada. E quando isso não acontece, isso também se torna um trauma, né? É, o que que acontece? E esses traumas, eles também podem ser não só a nascença nos 3 primeiros anos, eles podem continuar durante toda a infância, podem continuar durante a juventude e acaba sendo também carregado de alguma forma para nossa, desenhando um pouco o nosso modelo de comportamento e de relacionamento como adultos, né? Aqui na primeira infância, eu quero enfatizar que esta violência física muitas vezes não é só o espancamento, não é só agressão física, mas é abuso. Então, é comum nas nossas sessões a gente perceber que na infância eu não gosto muito de falar números, mas assim, muito mais da metade das pessoas que eu atendo, elas têm um histórico de abuso na infância, dos 3 anos, ou antes, até os 6, até os 7, e às vezes continuando até a adolescência, a entrada da adolescência. Então, tudo isso são traumas, né? E todos esses traumas que a gente tenha sofrido, que a gente já carrega antes da concepção, porque os nossos ancestrais, os nossos ascendentes já nos deram de bandeja, digamos assim, a gente já carrega isso. Se a gente passa por esses processos em que são processos bastante conflituosos e bastante violentos ou bastante agressivos, seja na concepção, na gestação e no nascimento, isso vai fazer com que S- seja dentro da barriga, seja como criança, seja como adolescente, seja como adulto, nós vamos criar formas de nos defender para seguir a vida. Nós vamos criar formas de que aquilo não seja alguma coisa que esteja nos colocando constantemente sobre ameaça, né? Então é por isso que a gente congela, a gente dissocia, a gente não lembra e a gente foge do assunto, da questão. Por quê? Porque a gente precisa viver, uma vez que a gente já sobreviveu. Então é preciso criar defesas para continuar a vida apesar dos traumas. Então, a forma que a gente encontra para sobreviver, ele tem a ver
com as nossas respostas emocionais, né? Então, esses traumas, eles vão trazer impactos emocionais muito grandes, e estes são aqui alguns que eu listo, ansiedade, que talvez seja o que esteja mais comum em boa parte da população no planeta Terra. A baixa estima, a insegurança, a dificuldade de expressar sentimentos. Vamos lembrar que a questão da busca do terapeuta é algo muito, muito, muito recente. Até aos 40, 50 anos atrás, as pessoas não buscavam um terapeuta, não buscavam um psicólogo, um profissional da área emocional. Tamanha é a dificuldade de expressar os sentimentos, não? E talvez e o que demonstra a dificuldade também de confiar no outro, né? Hoje nós percebemos que há uma grande abertura e uma grande procura para esses profissionais, o que já é um grande passo, né? Então, outros impactos emocionais, como distúrbios alimentares, né? Dificuldades de estabelecer vínculos afetivos, dificuldades de manter relacionamentos estáveis, ou de buscar ou aceitar relacionamentos com outras pessoas, medo da intimidade, no caso da mulher, medo de gestar, né, de ser mãe, ou medo da rejeição, a vulnerabilidade, enfim. Então, esses são alguns impactos emocionais que os traumas vão nos trazer, né? Como forma de se defender daquilo por qual a gente está passando ou passou, né? O que que acontece com estes impactos emocionais, né? Eles geram uma energia, né? Como eu disse lá no início, eles produzem uma química, um determinado tipo de química, que geralmente tem o seu nível de toxicidade. É uma química que vem de uma dor e vem de um sofrimento, então não é uma química saudável. Então, o que que acontece? Todos esses impactos emocionais, eles vão reverberar, eles vão encontrar uma ressonância em partes do nosso corpo, porque este corpo é a parte física que tem de acolher tudo isso que não é físico, que é a emoção e é o sentimento e é o pensamento. Então, é este corpo que vai ser o guardião, que vai guardar, que vai acolher todas essas dores e todas essas químicas nocivas produzidas ou químicas desequilibradas ou químicas desajustadas, né? Então, eu vou trazer aqui alguns aspectos de partes do nosso sistema, partes do nosso corpo que podem ser afetadas por essas emoções, né? Por esses estados emocionais. Então, nós vamos ver aqui na ansiedade e na depressão que o que mais afeta é o sistema digestivo e o cardiovascular e os músculos, né? Então, assim, é muito comum quando alguém está com ansiedade ter vontade de vomitar, por exemplo, ou ter uma prisão de ventre, ou ter uma gastrite, ou ter uma soltura dos intestinos, ou aumentar o batimento cardíaco, aumentar a pressão, aumentar a dor no peito, ou então de repente ficar muito cansado, né? Ter tensão muscular, dor nas costas, dor nos ombros. Então, tudo isso são os locais de acolhimento deste estado emocional, né? Por exemplo, se o nosso estado, nosso emocional é de hipervigilância, que é muito comum, por exemplo, nas pessoas racializadas, as pessoas discriminadas por conta da sua pele ou da sua condição econômica, esta hipervigilância, o que que é? A pessoa que está constantemente em sobressalto, é a pessoa que está constantemente pronta
para ligar um interruptor de fuga ou de luta, né? Porque ela se sente constantemente ameaçada, né? E numa sociedade como a nossa, que é discriminatória, ela tem estruturas que a gente vê em vários países em que a discriminação racial, religiosa e de gênero é algo que só faz aumentar, né? Então, assim, o estado de hipervigilância é muito comum como uma resposta a esse trauma, né? Isso vai afetar a nossa memória, vai afetar a nossa visão de coisas que a gente não quer ver, vai afetar o desequilíbrio emocional, e aí, enfim, ou é uma tireoide, ou é as glândulas sexuais que não funcionam, ou enfim, ou o nosso sistema nervoso que não corresponde, está sempre em alerta, que vai provocar uma respiração acelerada, que assim, o fato de não dormir, que não permite um repouso dos nossos sistemas, então ela pode ser estimulado, todos os nossos sistemas serem hiperestimulados, não é? E a questão da segurança e de baixa estima é algo também que pode acontecer aliás, que a gente pode perceber nitidamente no nosso corpo, né? Aqui, aquele corpo que tem muito, aquela pessoa que tem a dificuldade de estabelecer um contato visual, que está sempre cabisbaixa, que está sempre olhando para baixo, e muitas vezes ela está olhando para baixo, assim, não é só por medo do outro, mas é por vergonha de si mesmo, porque ela não acredita que ela possa ser vista, ela é alguém digna de ser vista, com a importância ou com a capacidade suficiente ou com a beleza suficiente de ser vista. Então, ela tem uma postura de invisibilidade, então ela vai olhar para baixo, ela vai ter os ombros baixos, ela vai ter um corpo mais fechado, né? Então, a linguagem corporal vai ser uma linguagem mais retraída. E no rosto também se consegue perceber, né? Além do olhar, a gente pode ver a fisionomia, uma retração facial, não há uma expressão viva, de vivacidade, há uma expressão mais neutra, mais fechada e mais apagada, né? E podem ser aquelas pessoas também que têm muito medo, assim, têm muito medo de serem tocadas, elas não gostam de serem tocadas. Provavelmente também isso vai fazer com que elas também não toquem os outros, né? Então, a dificuldade deste toque, através talvez de um abraço, ou através do que quer que seja, então elas têm muita dificuldade disso. E outra grande dificuldade que é o maior órgão que a gente pode perceber da autoestima baixa é a pele, né? O que está a superfície, né? Assim, todas as questões de pele significam uma autorrejeição, né? Enfim, não vou enumerar aqui as questões de peles, mas sejam erupções, seja excesso de oleosidade, seja secura, seja ressecamento, a própria queda de cabelo também, tudo isso é relacionado a questões de baixa estima e de insegurança, né? O que mais que a gente tem aqui? A dificuldade de expressar sentimentos, que também é outra reação emocional que a gente tem, é muito comum, né? Como eu disse há pouco tempo, até bem pouco tempo as pessoas não iam procurar um terapeuta. Imagine que hoje a dificuldade ainda é tão grande que a gente percebe que essas pessoas recorrem à inteligência artificial
para poder falar dos seus sentimentos sem ser visto por ninguém, sem ser ouvido por ninguém, mas é a forma que elas encontram de expressar os seus sentimentos, né? Então, veja, aonde que isso pega no nosso corpo? Ele pega na nossa garganta, que é a questão da expressão mesmo, que pode estar tensa, que pode ter a sensação de nó na garganta, dificuldade de falar, né? Isso veio muito por causa do bloqueio da comunicação, porque se eu me preparei para não falar sobre aquilo que aconteceu comigo, então todo o meu sistema também vai ficar bloqueado de comunicação, né? E das áreas, e das áreas eh, de manifestação verbal, né? Então, assim como o sistema respiratório, ele fica bloqueado porque existem sentimentos represados, que não foram ditos, que não foram falados e que muitas vezes a pessoa não percebe que é isso, porque este bloqueio do sentimento já pode ser resultado de uma estratégia de sobrevivência lá do trauma da gestação, lá do trauma da concepção, né? Ou lá do trauma de antes da concepção. Então, ela não tem nem consciência de que isso está acontecendo, mas ela tem esta dificuldade, seja de se expressar, seja de respirar, enfim, de se manifestar perante as outras pessoas, né? Distúrbios alimentares também é muito comum a gente perceber como resposta emocional, né? Então a gente vai perceber que os órgãos ou os sistemas que são afetados é o sistema digestivo, principalmente o estômago, o intestino, pâncreas, que vivem em colapso, ou que vivem em tensão, ou que vivem em constipação, né? Ou vai também afetar a compulsão alimentar, né? De ou comer menos, ou comer muito, ou enfim, comer e achar que não merece ter comida dentro do próprio sistema e tirar, né? E provocar o vômito. E esta sensação de vazio muito grande no abdômen, né? Também é esta o não dito que provoca este vazio, o não permitido se manifestar, que provoca um grande vazio, porque há um alheamento e há um abandono de si, sem falar que há um abandono dos outros, já houve o abandono dos outros, mas e também ela experimenta e vive um abandono de si mesmo, né? Então é um vazio muito grande na região do abdômen. Então é comum problemas de bulimia, anorexia, desequilíbrios hormonais também, né? Porque a falta de nutrição gera desequilíbrios hormonais. Aliás, tudo isso que nós estamos falando da química que o corpo produz, movida pelas nossas emoções, né? Pelas nossas experiências emocionais. Tá. E a questão do medo da intimidade, ou de fazer, de gestar, ou, né, de engravidar, ou da rejeição, ele vai afetar toda essa região do sistema reprodutório, né, de reprodução. Então, uma tensão pélvica, problemas urinários, problemas uterinos, distúrbios menstruais, ovários policísticos, endometriose, que é avolumamento do útero, a retenção da, 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 eh, da menstruação, enfim, e pode também trazer problemas de pele. Por quê? Porque a gente está falando de rejeição, né? E quando a gente fala de rejeição, a pele também um local que a gente percebe com muita facilidade. E esta sensação de impotência, que eu falei um pouquinho lá no processo de hipervigilância, né?
E essa impotência é assim, do tipo assim, a sociedade é racista, o que que eu vou fazer, né? O que que eu posso fazer para mudar essas coisas? Minha mãe não mudou, minha avó não mudou, meus bisavós não mudaram. E assim, esta sensação de impotência que toma conta de boa parte da população mundial, não só por uma questão de racismo, mas também por questões religiosas ou por questões, assim, enfim, de gêneros e outras e outras mais, a gente percebe que o primeiro sistema que vai manifestar é o sistema muscular, né? Que ele vai pegar toda esse, o- a parte do nosso corpo que nos sustenta, né? Que nos traz mobilidade, que são os músculos, tendões, os ossos, né? Então, o que que a gente vai perceber? No sistema muscular, pode ter muita fadiga, pode ter muita sensação de ombro pesado, dores nas pernas, no sistema respiratório, a questão né, de falta de ar ou respiração curta, né? Porque, imagina, não consigo fazer nada, é como se estivesse me matando. Então, eu vou ficar sem respirar, né? Que é a resposta do corpo. No sistema digestivo também e no sistema cardiovascular também, né? São sistemas que são atacados. Eu estou falando aqui em grandes volumes, não estou falando em pequenos órgãos, porque existe já todo um trabalho científico de identificar para cada órgão, para cada determinado grupo de células, grupo de músculos, seja no rosto, seja nos braços, seja ao longo do corpo, etc., que elas estão vinculadas diretamente a algum tipo de emoção, né? Eu estou colocando aqui os grandes blocos para a gente perceber, e vocês estão percebendo que todos os sistemas, de uma forma ou de outra, eles são afetados, uns mais e outros menos, né? E importante dizer aqui que à medida que nós compreendemos que o nosso corpo está emitindo um sinal, ele está falando alguma coisa, mesmo que a gente não ouça, ele está tendo uma voz. Então, o nosso corpo, o tempo todo, ele está falando conosco de uma forma silenciosa, mas de uma forma explícita e viva, né? Então, assim, quando a gente compreende esses sinais, nós podemos promover uma certa reorganização do nosso estado emocional também. Quando a gente identifica, essa minha dor de estômago que eu tenho, que não estou constantemente, é porque eu não dou conta de falar, de dizer o que eu sinto para Beltrano, para Ciclano. Então, se eu, não- eu como eu não dou conta, eu estou aqui remoendo e remoendo, remoendo. Mas por que que eu não dou conta? E aí eu vou observando e olhando na minha história, da onde que vem essa minha dificuldade de falar. Então a gente vai ver, provavelmente essa pessoa vai perceber que lá na infância ninguém lhe dava espaço, ou ninguém ou a ouvir, ela não tinha a chance. Então, à medida que cada um de nós consegue acessar a origem, já é um passo muito grande para poder fazer uma releitura dessas nossas emoções. E isso nós vamos chamar esse processo de entender o que acontece conosco. Eu chamo aqui de resgate da nossa identidade, né? Porque, na verdade, o que que acontece quando a gente sofre trauma? Seja trauma
transgeracional, seja o trauma de gestação ou da infância. Acontece que a gente se identifica com aquilo que aconteceu conosco. Então a gente não é aquilo, né? Mas a gente passa a se identificar com aquilo que aconteceu. Acaba se identificando com aquele sofrimento, acaba se identificando com aquelas dores, com aquela rejeição, com aquele, e não percebe que ao se identificar com isso, a gente vai desenhar o nosso relacionamento e comportamento em função disso. Então, quando resgatamos a nossa identidade, nós conseguimos dar um passo muito grande para nos descolarmos daquilo que nós tivemos, não tivemos outra alternativa senão nos identificarmos com aquilo, não tivemos outra alternativa a não ser leais àquilo, porque afinal de contas era nossa mãe, era nosso pai, era nossos familiares, então assim, como crianças, a gente tem lealdade a esses seres que nos trouxeram ao mundo, né? Como crianças, a gente não tem esse discernimento de que foi mal ou foi bem. Assim, a gente tem o discernimento de que quem nos ama nos tratou assim. Então deve ser assim o certo, né? Então a gente se identifica com aquilo que aprendeu e com aquilo que recebeu. Mas à medida que a gente quer resgatar a nossa identidade, a gente pode perceber que não. Eu me identifiquei com aquele jeito, mas aquele jeito não é o meu jeito. Aquele jeito é o jeito do outro, né? E então, quando eu vejo que aquele não é o meu jeito, eu posso ensaiar umas novas mudanças na minha forma de relacionar, a minha forma de comportar, né? E, perdão, e buscar relações mais saudáveis e menos traumáticas, né? É, é a coisa mais importante que a gente pode fazer por nós, que é buscar e descobrir, afinal, quem somos nós, né? Ou quem nós carregamos e que nós não queremos mais carregar, queremos ser nós mesmos, queremos começar a desenhar quem somos nós mesmos e resgatar isso de forma saudável, né? E através do encontro consigo mesmo, de onde eu sou terapeuta, é uma metodologia desenvolvida por Franz Ruppert, que é um professor de psicologia da Universidade de Munique, em que nós temos a possibilidade, durante esses encontros, de perceber, aceitar, integrar e dar um novo significado às nossas experiências traumáticas vividas. E quando a gente consegue isso, a gente consegue rearrumar, regular as nossas reações emocionais. E quando a gente consegue rearrumar e regular as nossas emoções, a gente muda a química do nosso corpo. Então, a química do nosso corpo deixa de ser ácida, deixa de ser mais, venenosa ou menos cáustica, enfim, entra num padrão equilibrado a nossa química, porque as nossas emoções também começam a buscar um caminho mais equilibrado, né? Então, muito importante também que esse processo, junto com outros processos de aceitação do toque do corpo, nós vimos que lá para trás alguns exemplos que eu dei, a dificuldade de muitos de serem tocados, e de forma geral a gente também não se toca, né? Mesmo que a gente não deixe o outro tocar, a gente também não se toca, a gente não se olha no espelho e vê, e se toca e diz algo que faz bem para o nosso coração e que faz bem para o corpo também, porque o corpo recebe tudo aquilo que a gente pensa dele, tudo aquilo que a gente diz sobre ele, nosso corpo recebe e agradece, né? Então, assim, existem
além desses encontros com consigo mesmo, que eu falei, que é o do resgate dos traumas, paralelamente é possível fazer trabalhos com toques terapêuticos, com toques de autocuidado, com processos de aceitação do corpo, que a gente percebe e é comum ver que as pessoas não gostam do seu corpo. Aliás, existe uma ditadura que está aí imposta em relação ao corpo, então é muito comum as pessoas não gostarem do seu corpo e facilmente entrarem dentro desses processos que prometem uma beleza, enfim, X, Y e Z. Agora, muitas das pessoas que entram facilmente e se submetem facilmente a várias alterações no seu corpo, provavelmente tem alguma origem destas que impactou emocionalmente nela, né? Então, a aceitação do corpo também é um processo bastante curador, bastante regulador também, né? E tem mais práticas terapêuticas que podem se integrar para transformar os traumas que estão impressos no nosso corpo, né? Existe, não sei se ouviram falar, a experiência somática, que justamente são terapias em contato com esses pontos também no corpo, onde estão guardadas as nossas experiências somáticas, a questão do enraizamento, que é o contato com a terra, que permite esse equilíbrio da energia. Enfim, movimento com o corpo, seja dança, seja todos os outros movimentos que existem que fazem com que o corpo se movimente, massagens, seja asiáticas, chinesas, indianas, né, lá, que são os grandes professores milenares das massagens, né, e do conhecimento do corpo e do que o corpo guarda. Então, são práticas muito recomendáveis. Existe também a AFT, são toques para liberar os traumas, né, emocionais. Enfim, reflexologia, barras de access também, que é uma prática que descarrega as tensões emocionais em determinados pontos do corpo, e vários processos de naturopatia, medicinas naturais, tudo isso ajudam no efeito, mas é importante que, junto com esses processos que ajudam no que aí já está, possa se trabalhar aquilo da onde veio, né? Então, só concluindo aqui a minha apresentação, o- a linguagem do corpo ajuda a identificar os nossos traumas individuais e transgeracionais de forma profunda e sensível. Respeitar e escutar o corpo abre caminhos para a gente se transformar e para a gente ter uma outra impressão e outro impacto emocional dentro da gente, e essa busca do respeito do próprio corpo e da sua própria história e da sua identidade faz com que o amor próprio produza a transformação dentro de nós. Muito obrigada, muitas gracias. E aqui eu termino a minha exposição. Se quiser entrar em contato, aqui estão os meus contatos. Obrigada.